Olá, boa tarde meus amigos, eu sou Braz Adames, sou advogado criminalista. Veja só que interessante que eu vou dizer aqui para os colegas, para algumas pessoas aí que me seguem no Instagram, algumas coisas interessantes. Um planejamento, apenas um pequeno planejamento para 2026, dado que nós já estamos no final de 25, né? Passou o Natal já e estamos aí próximo aí, bem próximo aí da virada do ano aí para 26, 25 para 26. Então, olha só que interessante. Um planejamento, principalmente para os advogados, mas isso serve para qualquer profissão, tá? Qualquer profissão pode se atentar com relação a isso que eu vou dizer para os senhores aqui. No finalzinho desse vídeo eu vou falar o nome de uma pessoa interessante, uma pessoa muito importante que eu conheci já há um determinado tempo aí, né? E estamos atuando junto nos processos criminais, no júri em geral, em especial no júri. Tenho aprendido muito com essa pessoa e eu recomendo essa pessoa para qualquer pessoa aí que esteja, eu recomendo esse advogado, melhor dizendo, né, para qualquer pessoa que esteja precisando de um advogado criminalista atuante no júri, ok? Então veja lá, veja só que interessante que eu vou dizer para os senhores aqui a respeito de um pequeno planejamento para 26. Os cuidados importantes. Observem o nosso calendário de 26, que nós teremos muitos feriados. Nós teremos aí feriado na quinta, na segunda e com certeza na sexta. Isso vai aí emendar, vai esticar de uma certa forma e vai dificultar o trabalho de advogados, médicos, dentistas, profissionais liberais em geral, né? Vão ter aí um problema com relação aos feriados, né? Enquanto de uma certa forma a gente tira o feriado para descansar, nós vamos ter aí problemas de honorários com relação a feriados, né? Problemas aí de audiência de custódia nos feriados, o que é muito comum na nossa área aí, na área da advocacia criminal. Perfeito? Outro dado importante, esticando o assunto do feriado, outro dado importante que nós vamos ter aqui, né, esse ano de 2026, a nossa Copa, né? A nossa Copa aqui, que esse ano vai ser em 3 países. Não sei muito bem como vai funcionar, mas vai tomar também aí um tempo, praticamente de 30 dias aí, com o mundo meio que parado. E o Brasil, então, como é o país do futebol, bastante com o freio de mão puxado. Aí, novamente, problemas, né? Problemas de honorários, problemas de prestação de serviço, né, com relação à advocacia, problemas de audiências de custódia, problemas de enfrentamentos a flagrantes em delegacias. Isso influencia muito. Um jogo de futebol, uma final de jogo de futebol, influencia muito. E por falar em jogo de futebol, nós vamos ter os nossos normalmente, né, os nossos campeonatos de futebol, o Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, né, e outros campeonatos aí que já tomam aí, os senhores sabem muito bem, quando tem parte de final de competição aí, como fica difícil a atuação do advogado, em especial nas situações que envolvem delegacia de polícia. Por quê? Porque a delegacia de polícia tem que enfrentar praticamente a questão do jogo, os problemas dos jogos de futebol, né? Então, neste ano nós vamos ter aí, além dos jogos, a Copa. Nós vamos ter, além dos jogos, a Copa. E isso tudo dentro de um curto período aí, né? De um curto período de tempo. Os campeonatos se estendem, mas a Copa dentro de um curto período de tempo. Outra coisa importante que vamos ter ainda com relação ao nosso trabalho, em especial ao trabalho do advogado criminalista, não é? Em especial com a questão do advogado criminalista, a eleição. Esse ano nós vamos ter eleição. Já se passaram rapidinho aí o tempo necessário para se fazer uma nova eleição. E isso também influencia nas questões dos honorários dos advogados com relação a flagrantes em delegacia de polícia. Tem aquela parte lá
é 3 dias antes, 2 depois, salvo engano, 2 ou 3 antes, né, do pleito eleitoral, não pode prender ninguém e tal, etc, aquela história toda lá. Isso também traz aí problemas com relação ao trabalho do advogado. Por quê? Porque tem muitos advogados que não entendem nada da parte eleitoral e vão lá atender ocorrências em delegacias envolvendo questões eleitorais, sem ao menos nunca ter lido o Código Eleitoral, né? Alguns colegas aí ainda pensam que lá no Código Eleitoral está lá escrito algumas coisas que está no Código Penal. E não é bem assim não, viu? Tem coisas bastante diferentes lá. Eu, como atuante, somente na esfera criminal, eu tenho que entender um pouco, pelo menos, nessa questão, porque nesses dias sempre acontece coisas envolvendo amigos que são candidatos, clientes que vai atuar, apoiar alguém e se envolve em situações criminais, envolvendo questões eleitorais. Isso também dentro de um curto período de apenas um ano. Olha só, nós temos aí, que eu já falei para os senhores, os feriados, não é? Os feriados são muito importantes, a nossa Copa, a nossa eleição e mais para o advogado. Agora, sente a paulada, meu amigo, sente a paulada. Já te oriento desde já, o advogado, né? Te oriento desde já. Converse com o seu contador. Por quê? Porque vem aí, né? Eu ia fazer aqueles símbolos, fazer aquele sonzinho lá, mas não vou fazer não, porque fica chato, né? Vem aí neste ano o imposto de 10% em cima daquele profissional liberal, em especial o advogado, que consegue, em termos de honorários, 50 mil reais. E isso, 10%, meus amigos, é bastante dinheiro. Então veja só que interessante, só essa questão do imposto aí, vai ter muito colega que vai chegar um determinado momento que se você já tiver ali, em termos de honorários, 49 mil reais e você tiver que atender um flagrante numa delegacia, não vai compensar você fazer isso não, porque se você ultrapassar os 50, você vai pagar 10% de imposto, que vai te tirar aí desse montante aí, né, quase 5 mil reais. Então veja só, converse com o seu contador a respeito da questão do novo imposto que já está valendo, perfeito? Novo imposto que já está valendo. Já estou aqui falando 7 minutos, né? E eu tenho aqui, como eu falei lá no começo, conheci um atuante aí na área criminal, né? Um jurista espetacular, adoro o trabalho desse homem, eu sigo esse homem em todos os caminhos, eu aprendo muito com ele, e eu entendo um pouquinho da questão do júri, mas eu aprendo muito com essa pessoa, e eu recomendo para qualquer cliente, até meu cliente, que esteja precisando de um excepcional advogado criminalista, especialmente voltado para o júri, Dr. Marcelino Marques, lá de Mauá, São Paulo. Não vou falar o telefone dele aqui, porque fica meio chato, mas se alguém fizer contato comigo e pedir o contato dele, eu passo. Excelente advogado criminalista, excelente advogado atuante no júri. Tenho aprendido muito com essa pessoa, perfeito? Parabéns, fica desde já um abraço para esse meu amigo, esse meu professor de direito penal, professor do júri, que estamos juntos nessa batalha. E agradeço muito, meu amigo, essa oportunidade que o doutor está me dando para eu caminhar aí um pouquinho junto à sombra da sabedoria do nobre colega. Fica aqui então essas dicas que eu passei e essa recomendação desse excelente profissional para qualquer pessoa que esteja precisando, tá ok? Um abraço então, feliz 26 e vamos à luta, porque nós temos muito serviço pela frente. Abraço, até a próxima!